Você já ouviu falar em K2, K4, K9? Estes são canabinoides sintéticos, conhecidos como drogas K, também chamadas de Spice. Dados registrados pelo CIATOX, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, mostram uma explosão de casos de uso de drogas K. Segundo a polícia, as novas drogas são mais difíceis de serem detectadas em fiscalizações. Nas ruas, flagrantes de usuários em estado de zumbis. A impressão é que o cérebro parou e deixou o corpo sem controle. Essas drogas estão cada vez mais comuns no Brasil. No estado de São Paulo, os registros de apreensão deste tipo de droga aumentou em quase 10 vezes em relação ao ano passado. Mais de 110 quilos apreendidos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na capital paulista foram registradas 10 mortes este ano, suspeitas de intoxicação com as drogas K. O primeiro caso de morte suspeita por uso da K9 este ano é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A vítima tinha 16 anos e morreu por suspeita de intoxicação causada pela droga zumbi. Essas drogas foram introduzidas inicialmente nos presídios e usadas pelo PCC, o primeiro comando da capital, para testar os efeitos da substância entre os próprios presos. Logo, acabou por se espalhar e começar a ser comercializada pelas ruas. Embora seja chamada de maconha sintética, erroneamente, a K foi criada em laboratório e não vem da cannabis sativa, planta da maconha. Segundo especialistas, a substância se liga ao mesmo receptor do cérebro que a maconha comum, mas seu efeito pode ser até 100 vezes mais potente. O governo de São Paulo diz que os efeitos da droga podem ser piores do que o do crack. A Secretaria Municipal de São Paulo investiga 7 mortes suspeitas de intoxicação por uso de drogas. Essas drogas K são capazes de gerar o chamado efeito zumbi. O crescimento preocupa as autoridades porque os canabinoides sintéticos podem causar danos psicomotores graves nos usuários e até levar à morte. As drogas também podem causar aumento na frequência cardíaca, tendência à depressão, ansiedade, paranoia, alucinações e convulsões. Há casos em que o usuário pode ter ataques de raiva e agressividade, podendo ferir as pessoas que estiverem próximas. Tem uma absorção muito rápida da substância no corpo. E aí isso causa um efeito muito rápido. Depois, quando ela cai muito rápido também. E aí a pessoa vai e fica buscando cada vez mais. O efeito alucinógeno é muito rápido, ele tem uma mescla de efeitos estimulantes e depressores em um tempo muito curto, que traz essa perturbação que essa pessoa tem. É um efeito psicodélico mesmo, né? Uma pessoa vai ver muitas luzes, muita cor, fica com uma hipersensibilidade. Em março deste ano, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, afirmou que o combate às chamadas drogas K são uma prioridade para a segurança pública. As investigações do departamento estão focando nos laboratórios de drogas, as chamadas casas-bombas. Em uma casa-bomba da capital, em setembro, ocorreu a maior apreensão de drogas K de que se tem notícia no país. Foram recolhidos mais de 47 quilos do entorpecente em um único local. A fiscalização dessas drogas sintéticas é um desafio, já que os traficantes misturam as drogas em chás. K2, K4, K9 são nomes dados à mesma droga, mas o que muda é a maneira como é consumida. Pode ser em papel borrifado com a substância, inalada direto da pipeta, misturado ao fumo, selos ou até com sais para inalar. Além de São Paulo, apreensões foram feitas em outros estados, como Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. No Paraná,
houve 52 requisições periciais para canabinoides sintéticos e, no Rio, 39 pedidos. Os agentes da Polícia Civil da DISE de Carapicuíba, na Grande São Paulo, já estavam investigando há 2 meses a origem das drogas que eram vendidas na região. Foi encontrada muita quantidade de droga e drogas variadas, desde a simples maconha até essa K9 que está na moda agora. Não se sabe ainda os efeitos potenciais da droga a longo prazo. Mas assim como o crack, a droga tem um poder muito nocivo aos usuários. Além de um caso de segurança e investigação de sua produção ilegal, o uso dessas drogas também é um caso de saúde pública. Afinal, de que forma os governos estão enfrentando esta situação? As drogas K terão o mesmo poder de disseminação de outras drogas? E quais são seus efeitos para os usuários? Sobre estes temas, vamos conversar agora com o pesquisador na área de dependência química do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Vitor Tardelli. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo por aqui. Olá, Emanuel, prazer muito grande ter recebido esse convite, uma satisfação enorme estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre esse tema que tem tirado o nosso sono. Vitor, as drogas K têm sido chamadas de maconha sintética, você já deve ter ouvido várias vezes esse termo, essa expressão. E aí começo já te perguntando, mas o que elas têm de semelhança com a maconha natural, se é que tem alguma semelhança, e se essa referência faz sentido à maconha? A referência faz sentido, mas essa denominação ela é errônea, né? Ela dá a entender uma coisa diferente. O que acontece é o seguinte, essas drogas K, eles são canabinoides sintéticos. O que isso quer dizer? Qualquer substância que ative os receptores que a maconha ativa no cérebro, os receptores canabinoides, principalmente CB1 e CB2, então a própria maconha é um canabinoide. Essas substâncias K também são canabinoides, diferentes da maconha. O que isso quer dizer? Que essas substâncias todas ativam esses mesmos receptores e agem nos mesmos receptores e vão ter efeitos comparáveis, não são iguais, mas são comparáveis. Mas não se trata da mesma substância, né? Os principais princípios ativos da maconha que a gente conhece são o THC, o tetrahidrocannabinol, e o CBD, né, o canabidiol. E essas substâncias não estão presentes nas substâncias K. Então a gente não está falando de uma variedade de maconha. A gente está falando de uma substância diferente que vai fazer um efeito sobre os mesmos receptores. Essas drogas, pelo que eu tenho acompanhado das publicações, doutor, mas queria a sua confirmação, elas não têm tido uma fórmula comum, padronizado. Há todo um arsenal de mistura ali contida, né, nessas drogas K? Existe. Não é sempre a mesma substância, né? Quando a gente fala na K9, né, existem outras denominações, vou falar em K2, e é muito difícil a gente manter assim, um rigor ao falar da substância que está sendo usada quando existe uma variação entre as substâncias químicas, os compostos químicos aí, que estão aí nas ruas, né? A gente, até por ser de uma origem ilícita, né, a gente não tem controle de qualidade sobre isso, a gente não sabe exatamente o que está presente naquela amostra que as pessoas estão fumando. Então, existem sim substâncias diferentes, embora de maneira geral elas tenham um efeito parecido. É muito difícil a gente dizer o que é K2, o que é K9, porque esses nomes também são apelidos, né? E existe uma variedade muito grande entre essas substâncias, esses canabinoides sintéticos que a gente vê nas amostras aí na rua. E tem uma outra questão que é muito importante, tão importante quanto o principal, né, o princípio ativo aí, que são as outras substâncias incluídas nessas amostras. Então, a gente vai ter uma série de componentes e adulterantes sobre os quais a gente não tem o menor controle, que vão alterar tanto os efeitos, né, agudos, como as consequências a longo prazo. Então, a gente vai ter uma variação muito grande e muito perigosa de uma amostra para outra. Inclusive, li que em alguns casos se usa, por exemplo, e tem sido bastante comum, se usa até anestésicos associados a essas drogas, não é isso, doutor? Então, essa parte dos anestésicos é uma coisa que está no mundo inteiro deixando a gente bastante preocupado, né? Acho que muita gente que está ouvindo a gente agora já deve ter ouvido falar na crise do fentanil. O fentanil é um anestésico, né, da classe dos opioides, que é utilizado em centro cirúrgico mesmo, e tem sido fabricado em laboratórios underground, assim, coisas bem rudimentares, de maneira muito barata, né? Então, essa substância, muitas vezes, ela é acrescentada a drogas de abuso compradas aí do mercado paralelo. Então, a gente vê isso em
cocaína, metanfetamina, drogas aí que a gente chama de drogas de balada, né, MDMA, LSD, com efeitos colaterais muitas vezes piores do que a droga comprada, né? Então, você tem indivíduos que não são pessoas que usam opioide, que estão acostumadas a usar opioides, se expõem ao fentanil, que é um opioide muito potente, e podem ter overdose. Está chegando no Brasil, já teve apreensões aí recentes de cargas de fentanil e amostras em situações isoladas, né? Mas é uma coisa com a qual a gente deve tomar bastante cuidado, porque a gente está vivendo aí na América do Norte, principalmente, uma nova onda dessa epidemia de opioides, uma letalidade aí talvez nunca antes vista. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão da adulteração com anestésico é um ponto muito importante que você tocou agora, porque os efeitos dessa adulteração, se a gente pensar na K9, né, eu não estou sabendo de casos em que a K9 tenha sido adulterada com anestésico, com fentanil, como é uma coisa que está começando agora, né, a gente tem pouca literatura a respeito, mas assim, fazendo um exercício aí de imaginar como seria essa situação, possivelmente o efeito do anestésico seria mais nocivo ainda do que o da própria K9. Eu vi que você falou num certo momento em os usuários fumando as drogas K. O mais comum em termos de absorção, de processamento, é via como um cigarro normal, é isso, doutor? Isso, assim, a maneira mais comum, de muito longe, para se usar esses canabinoides sintéticos é pela via fumada mesmo, né? É muito parecido até com o próprio cigarro de maconha, né? Você tem a adulteração de plantas, né, que são visualmente indistinguíveis da maconha, de forma que, às vezes, pessoas acabam consumindo esses canabinoides sintéticos até por acidente, né? Existem outras formas, né, de consumo, pode ser um consumo comestível também, mas isso é bem mais raro. Uma das reações mais características do uso das drogas K é o chamado efeito zumbi, e algumas imagens já circulam, né? Tivemos reportagens recentes também apresentando essa cena bastante trágica. Queria te ouvir, doutor, do ponto de vista médico, o que significa aquele estágio de entorpecimento? Esse efeito zumbi, ele é causado pelo componente depressor do sistema nervoso central que essas substâncias têm, né? Então, da mesma forma que a maconha, por agirem nos mesmos receptores, eles vão ter efeitos comparáveis. A intensidade que a gente vai ver no usuário da K9 ou de qualquer outro desses canabinoides sintéticos vai ser muito maior. Em termos de afinidade de receptor, enfim, quantidades semelhantes, a potência é mais ou menos 100 vezes maior dos canabinoides sintéticos em relação à maconha que já existe há mais tempo, né? Então, a gente vai ver esses mesmos sintomas aí, que a gente está acostumado a ver na maconha, é uma sensação de relaxamento, de lentificação, né? Muitas vezes até lentificação do movimento, psicomotora. E no caso da K9, você vai ter um relaxamento muscular, uma série de comprometimentos que vão ser da mesma natureza, mas de intensidade muito maior. Então, tudo isso para dizer que a pessoa que você observa sob o efeito da K9 vai estar sob o efeito de uma substância que age de maneira análoga à maconha, mas com uma potência incalculavelmente maior. E são apenas um dos efeitos aí nocivos dessas substâncias. O senhor falou que é um fenômeno muito recente, mas já se sabe o quão viciante é a K9, doutor? Essa é uma pergunta boa, porque esse fenômeno ele é bastante recente no Brasil, né? Ele veio, assim, olhando até os relatórios aí da Prefeitura de São Paulo, essas substâncias estão mais presentes aí, basicamente de 2022, do fim de 2022 até 2023. A gente tem aí dados de literatura de alguns momentos em que houve picos de uso, né, em outros países. Então, teve na Alemanha no meio dos anos 2000, teve nos Estados Unidos mais ou menos na mesma época, e tem poucos estudos sobre o potencial de dependência. O que a gente sabe é que existe, né, a possibilidade de dependência, existem relatos de casos, é uma coisa bem estabelecida que essas drogas podem causar dependência, e a gente entende também, né, que a maneira como essa dependência acontece, então até com sintomas de abstinência, sintomas de fissura, é parecida com a dependência de maconha. Só que, novamente, né, numa intensidade muito, muito maior, de outra ordem de grandeza. Então, a dependência existe sim, é um risco real, e é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Dada essa intensidade que o senhor relatou, qual que é o risco de morte associado a um único uso por um usuário? Ele pode morrer só de fumar uma única vez uma droga sintética como essa, doutor? Pode sim. São várias as maneiras pelas quais isso acontece, né? De novo, como a gente não está falando de uma substância legalizada que passa por um controle de qualidade, a gente tem muita incerteza quanto à potência do canabinoide que está incluso, né? Então você não sabe direito a dose que você está usando,
e você não sabe a composição daquela substância. Quando a gente fala de overdose, a gente fala sempre a gente precisa sempre entender o contexto geral. Overdose de maconha, puramente de maconha, é muito, muito, muito raro. É muito difícil de acontecer. No caso desses canabinoides sintéticos, existe essa possibilidade de uma overdose pelo efeito exclusivo do canabinoide. Então, você tem aí a possibilidade do indivíduo ter, por exemplo, uma convulsão, e aí uma complicação dessa convulsão ser o óbito. Ele pode ter também uma insuficiência renal, provocada por um quadro chamado rabdomiólise, ruptura de tecido muscular estriado exacerbada, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem a possibilidade de acontecer. A maior parte das mortes que acontecem por essas substâncias de canabinoides sintéticos não é uma morte direta, é uma morte indireta, né? Então, se a gente pensar aí que mais da metade dos indivíduos intoxicados aí pelos canabinoides sintéticos faz esse uso em ambientes externos, como por exemplo na rua, e pegando até o gancho do efeito zumbi que você mencionou, né? Se o indivíduo passar por esse efeito zumbi numa situação em que ele está na rua, ele tem chance de ser atropelado. Então, assim, existe a mortalidade direta pela toxicidade, existe a mortalidade aí indireta por consequências do uso, né? Um indivíduo que de repente usa um cigarro de K9 e vai dirigir e acaba tendo um acidente. E existe também a possibilidade da substância que ele está usando conter adulterantes, que possam fazer com que aquele indivíduo morra em decorrência do adulterante ou da mistura do adulterante com a própria substância. Então, tem muitos cenários aí em que a gente pode ter um desfecho trágico. É muito tentador e muita gente já tenta estabelecer sobre esse nível de toxicidade, se essa droga é pior, se é mais nociva ou menos nociva do que outras drogas mais convencionais, digamos assim, no mercado, seja o crack, a cocaína, enfim. Dá para estabelecer esse tipo de parâmetro, doutor? Não é muito, ou do ponto de vista científico não faz sentido? Até pode fazer, né? A gente tem que ter uma certa objetividade quando a gente vai falar em termos de gravidade, porque a gente tem uma série de desfechos que podem acontecer. Quando a gente fala em substâncias como crack, né, ou em substâncias que a gente não tem no Brasil, como a heroína, né, tem, mas em quantidade muito baixa, a gente tem diversas maneiras aí de definir essa gravidade. Então, a gente pode falar de gravidade como incidência de overdoses entre os indivíduos que usam, é uma maneira de olhar. Mas a gente pode falar também, não, mas eu estou pensando nas consequências do uso crônico. Então, existiriam muitas maneiras da gente definir o que é gravidade, severidade, etc. Eu acho que aí a gente poderia fazer uma comparação com o próprio crack, né? O crack ele também tem um potencial aí de levar ao óbito, dependendo da forma como ele é usado. Muitas vezes ele é usado com outras substâncias junto, né? E uma série de efeitos que podem ser agudos e crônicos. Então, eu acho que são coisas comparáveis, mas para a gente colocar e dizer isso, né, afirmar isso com tranquilidade, a gente teria que ter um pouquinho mais de dado, a gente teria que ter um pouco mais de número. Na sua visão, doutor, quais são os desafios que se colocam agora para as autoridades públicas com o aumento do consumo dessa droga? O senhor teme que isso possa virar uma epidemia? Eu acredito que ela tem um potencial, sim, de se tornar uma coisa mais epidêmica, né? Ela está crescendo de uma maneira muito importante, muito assustadora. E a sensação que me dá é que a gente tem que estar preparado para receber esses pacientes aí nas intoxicações agudas, ou então nas complicações como quadros psicóticos, que são relativamente frequentes entre os usuários das substâncias. O que aparenta, né, com o pouco que a gente tem de literatura, a porcentagem de indivíduos que usam, né, que se transformam, que se convertem em pessoas dependentes, é uma porcentagem relativamente baixa. O que não quer dizer que ela é desprezível, o que não quer dizer que ela deva ser negligenciada, mas é uma coisa um pouco diferente aí de outras substâncias como o próprio crack, né? Tem uma porcentagem de conversão de usuários para dependentes maior do que a da maconha, e aí a K9 estaria em algo intermediário entre esses dois. Acho que a gente tem que estar preparado, né, para atender esses pacientes, acolher e oferecer tratamento quando isso seja uma coisa requisitada por eles. Então, a gente tem que entender quais são as características da substância, as características da população que usa, né? Existe um relatório da Prefeitura de São Paulo que demonstra de forma muito clara que existe um perfil. Mais da metade dos canabinoides sintéticos usados em São Paulo estão na Zona Leste. 80% dos indivíduos que usam são homens, 50% usam em ambientes externos, na rua, né? Tem uma questão racial também, né? Eu não lembro a porcentagem exata, mas a maior parte dos usuários são pardos de baixa escolaridade. Então a gente tem que entender de onde está vindo esse fenômeno, né? Para a gente poder acolher esses pacientes da melhor maneira. E aí também
poder receber e tratar e aliviar as complicações decorrentes do uso, tanto clínicas como psiquiátricas, né? E, eventualmente, uma dependência também. Isso nos coloca sempre naquela pergunta que eu sei que é o que move muito do trabalho de vocês, psiquiatras e outros especialistas desse segmento, que é o que leva alguém a usar uma droga, qualquer droga ou uma droga tão potente como essa. Existe sempre uma predisposição, doutor? No caso da K9, eu estava justamente lendo um estudo que apontou que numa população de pessoas dos Estados Unidos, portanto, outra população, não é a nossa, né? A gente tem que entender que tem diferenças culturais também, mas nessa população que eles estudaram, o principal motivo que levou ao uso foi curiosidade. Então, isso é uma coisa assim que me chamou a atenção, porque é uma coisa tão singela, tão simples, né, de consequências tão potencialmente drásticas, né, que levam a gente a pensar, que ideia é essa, né? Que curiosidade é essa? De onde isso vem e como é que a gente vai fazer para prevenir isso, né? O que indica que não é uma droga de entrada, provavelmente. Não. O mesmo estudo mostrava que é uma substância que, quando foi usada, a maioria das pessoas que começaram a usar, né, experimentaram, já tinham um longo histórico com outras substâncias anteriores. E, de fato, né, parece pouco verossímil que alguém comece a usar drogas ilícitas aí pela K9, né? Até se a gente for pensar assim no nosso entorno, pessoas que eventualmente você conheça, que eu conheça, que façam uso de drogas ilícitas, dificilmente vão migrar para a K9, né? Até pelo estigma que a substância já tem. Em relação ao potencial de gerar dependência, o que eu diria é que existe sim uma predisposição genética ligada a fatores bioquímicos, que é um fator muito importante de determinar quem vai desenvolver dependência e quem vai experimentar usar ocasionalmente e não vai ser muito afetado por isso. É claro que, né, diferentes indivíduos, né, não são só os propensos que podem vir a ter a dependência. Às vezes, indivíduos que são menos propensos passam por circunstâncias ambientais, né, passam por situações de vida que fazem com que aquela medicação tenha um papel, né, que a gente chama até de teoria da automedicação, que não é a única razão pela qual os indivíduos usam, mas é uma importante razão, que é justamente mitigar sintomas de sofrimento mental. Quando a gente fala aí nos resultados, né, dos fenótipos, nos processos que acontecem, é sempre uma interação entre fatores genéticos e ambientais. Quando a gente fala em desenvolvimento de dependência, acho que a mensagem é que a genética é um componente bastante importante, mas que de nenhuma maneira é único. Muito bem, nós ouvimos aqui Vitor Tardelli, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, na área de dependências químicas, falando sobre as drogas K, que infelizmente estão crescendo junto a usuários no país e aqui também na cidade de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade, foi um prazer muito grande e estamos por aí. Sempre que precisar, só chamar. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 31 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Gabriela Forte e Giovana Silva. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.